E estamos online com o Fernando e hoje, vou falar sobre uma nova animação que eu achei na internet, que eu achei muito boa, chamado, o nome é meio grande, mas bora lá, chamado Galáctico, não, Espesso Galáctico Metovialático, olha o nome grande, criado pelo mesmo canal, o canal tem o mesmo nome da série, é uma série japonesa que literalmente foi lançada a cada quinta-feira da semana, né? E tá foi lançando um episódio, literalmente um episódio de 4 a 3 minutos só, literalmente, é muito curtinho. Mas a animação é muito bonita e ainda está dublado. Sim, está dublado oficialmente e a dublagem é muito boa, então as peças são muito boas. Então hoje eu vou contar a história do metrô, de novo, nome é grande, né? Do Espesso Galáctico Metrô Vialático. Sim, bah. A história da animação do primeiro episódio, eu vou contar a história a partir dos episódios, então vai ter várias coisas desconectadas que pode até confundir vocês, mas ainda assim eu vou contar segundo os episódios, que são 12, curtinho, mas são muito bons. E eu vou tentar aprofundar bem, porque tem coisas que sim, você tem que prestar atenção para lembrar, mas é muito bom. A história começa com a Shibaru, que é a protagonista, e a Makina. Sim, não da serra lá do Homer Simpson, sabe? São duas melhores amigas que no começo do episódio mostra muito bem que aconteceu uma coisa que vai causar uma coisa lá no futuro. Então o começo é no futuro, temos que deixar bem claro isso aí. É uma coisa assim. Mas antes disso, 3 dias atrás, na confissão, porque eles são menores de idade, eles meteram confusão. E tem mais 4 indivíduos daquele local, que são o Max e o... Deixa eu ver o nome aqui. Coach. Mascot, que são literalmente androids, né? Temos o Kanata e a Akina, que são 2 alienígenas, e a Shibaru e a Makina, que são meus amigos, um alienígena e um android também. Que literalmente o Max, eles estavam sendo exportando açúcar, e açúcar é legal naquele universo. Os outros fizeram coisas agressivas e a outra bem, elas fizeram bem assim, Velozes e Furiosos, explosão blindado, nada demais, ao pelo da autoridade, coisa assim, nada demais, né? Eles vão ficar umas semanas, eles estão com uma prisão juvenil, acho que é assim que se fala, não sei muito bem, eu não lembro, tô nem... Literalmente eles vão ter que o quê? Eles vão fazer o serviço comunitário, esse é o castigo deles por causa de ter feito isso. E qual o castigo comunitário, depois de hora de explicação? É limpar um trem, um metrô, um via-lácteo e tudo mais. Que eles vão limpar o metrô Espesso Galáctico Metrô Vialáctico. Sim, é o nome da série. O trem chama o nome da série. Olha, é cinema. Que tem um nome também muito grande, que é um AM24. Sim, eu estou lendo aqui um roteirinho. Eu não estou lendo o roteiro, estou lendo a legenda. Ele foi fabricado pela indústria Titan no ano terrestre de 1972, não sei, não explica. Mas foi criado pelas empresas Titãs, que vocês não sabem, também é a indústria que fez a série. Então, literalmente, eles vão limpar o trem e tudo mais. A equipe do Kanata e da Arco vão para a frente, eu vou chamar de Aki, acho que é mais fácil para eu lembrar, deixa eu lembrar aqui. O Kan e o Max vão limpar o primeiro e o segundo vagão, o Kanata e a Aka vão limpar o 4 e o 5, o 3 e o 5, e a Makina e a Shibu vão limpar o 5 e o 6. Então eles vão separar começo, meio e fim, né? Os Android, os Alien e tudo mais. Eles vão limpar o trem porque literalmente é uma relíquia que tem, e o governo, a indústria Titan, quer fazer uma reforma do trem para, né, usar o trem, né, gente? Tem que usar, né? Eles estão com um pouquinho de problema, a indústria do Titan e tudo mais. Esse é o castigo também dos protagonistas. Mas tem umas coisas meio sujas naquele local, né? Nada, tipo poeira, o que pode ser, né? Tipo poeira, um sangue, uma poeira, tudo mais, nada demais. Mas também eles escolhem a Makina e nossos protagonistas, né? A Shibaru e a Makina.
Elas acham um painel de controle, um sistema peculiar criado por um otaku. Sim, o sistema do local, do vagão de trás, foi criado por um otaku, né? Porque a indústria estava demitindo muita gente, então eles não estavam um pouco se lixando. Então o otaku foi lá mexer umas pauzinhos lá dentro do trem e talvez o trem pode virar um robô gigante, segundo a máquina. E também temos a Automon. A Automon é uma gerente de uma gerente de animatrônicos de transporte autoespaciais. Ou em português, uma gata. Sim, em português chama gata. Olha que maneiro, no português. A Atomo foi pra gata. Mas de repente, do nada, o trem fecha e tudo mais e começa a ligar a partida pra frente. Sim, vai pra frente, o trem vai embora. E começa a música que eu adoro. Sim, Nossas protagonistas ficam desesperadas porque elas não sabem o que está acontecendo, literalmente. O trem começou a andar e tudo mais. Mas a Máquina, que é uma esperta, uma androide, literalmente planeja um plano muito simples. De literalmente ir para frente do trem, pegar uma coisa e voltar para literalmente programar o trem para voltar, né? Entendeu, né, gente? Mas nesse tempo eles encontram o Kanaka e a Kara. Sim, encontram eles. Eles não se dão bem, mas eles vão juntos para a frente do trem. Que eu não contei antes, eu já acho que eu deveria ter contado, que tem um misterinho nesse trem. Chamam de trem fantasma ou trem alguma coisa, porque parece que as pessoas que entram dentro daquele trem, os rebeldes, literalmente eles não saem mais alguma coisa. Parece que eles se finalizam em Fortnite e tudo mais. É uma coisa, um mistério. Que é o Conte e o Max, eles falam isso lá quando estão arrumando o cabelo no banheiro. Eu pensava que eu carro passando, não pensava que Android podiam se limpar cabelo, né? No episódio 3, literalmente, temos umas informações sobre o caso da Máquina e da Shiburu, que literalmente eles estão no interrogatório daquele local. Eles explicam tudo mais da velocidade e tudo mais, e a gerente, que tem uma dubladora muito boa, é a gerente, a chefe daquele local, literalmente, a policial, né? Como chama a moça que cuida das crianças rebeldes? Policial. Não... Literalmente ela vê os antecedentes dos protagonistas. E descobrimos que a Máquina é muito explosiva. Literalmente uns carinha que paquerava, Shiburu, foi encontrado espancado no chão e tudo mais. Tem mais uns valentões e tudo mais. Também foi espancado no chão. Quase morto. E nós descobrimos que a Shiburu é amiga de infância da Máquina e a Máquina só ouve a Shiburu. Então a policial dá dois braceletes, que eu vou pegar o nominho aqui bonitinho. Esses dois braceletes dizem uma coisa. Um diz tudo bem dizer não e o outro vamos nos comportar. Que literalmente a Máquina tem que comportar e a outra tem que dizer não. A Máquina tem que ouvir a outra e parar de ser tão tonta. Mas né, quando eu falei isso, acontece no episódio 3, na hora que literalmente é um flashback antes de o trem começar antes de desgovernar. E daí voltamos para os nossos protagonistas que estão indo para a frente do trem, né? Eles vão andando até a frente do trem e tudo mais e eles encontram uma máquina de comida e tudo mais e a Shiburu quer comer um negocinho lá que ela gosta, que alguns falam que tem gosto de cocô. Sim, eles falam na cara dos e tudo mais, tem isso. Mas não dá porque a máquina impede, buga e tudo mais. Daí o Kanaka, que é um Kanaka? O Kanaka, ele é muito explosivo, parece um pincher. Toda hora tá brigando e por causa disso ele quase entra na porrada com a máquina dá um choque nele. E a Aki, que é uma mulher muito protetora do cara, literalmente vai pra cima da garota e já começa uma lutinha lá e tudo mais, porque você acha que ela lutou bem? O Kanaka ele ficou congelado, ele ficou duraço. Literalmente, o cara deu uma pedra. É engraçado, cara. Daí elas ficam lá lutando, mas daí elas param de lutar. Depois mostrar que a máquina é muito forte e a Kai também é muito forte. Depois porque as duas descobrem que são fã da Minanime, que é uma artista pop, que as duas são muito fã. Uma tem um pingente, não é pingente, é um brinco
E a outra tem um adesivo especial. Tudo ilimitado. E elas começam a bater um papo, começam a gostar uma da outra, tudo mais, elas começam a conversar. Daí a outra vão lá comer, daí elas vão comer, né? Ela consegue desbugar a máquina e vai comer, né? Gente, eu tô resumindo. O Kanata volta à vida, vai descongelar. E a Shibu fala pro Kanata o que tá acontecendo, que é... Elas gostam da mesma idol pop. Elas continuam indo para frente do trem e tudo mais. Elas começam a conversar também sobre planos. Conversa para ela sobre o Otaki, o trem, que fez uma modificação. Mas encontra um outro robô, mais um obstáculo no local. Um robô chamado Eliminabot, que é um robô de segurança. Eliminobot, aê! Eu te olhei a legenda. Que ele também dá um choque no Kanata e congela ele de novo. E esse Kanata só congela tudo mais. Ele pega o cara e esconde ele pra não ser congelada de novo, né? Passando bastante carro aqui. Literalmente eles ficam planejando como eles vão eliminar o robô. Eliminou o robô para eliminar o... lasqueira. Mas eles encontram também o Kurt e o Max, que literalmente estão conversando de boa, largadão ali de boa. Falando que eles conseguem resolver isso, só que eles não estão nem aí, porque eles não se importam, não estão nem aí, eles não se importam, segundo eles. Eles podem resolver isso, só que eles não querem por livre e espontânea vontade. Então a Makina e a Shiburo esperam um pouco o Kanata congelar, tipo, demora mais de 1 hora, gente, para isso acontecer, não dá muito certo. Então a Makina dá um plano para elas resolverem lutar com o Eliminobot. Eliminobot é fogo, né? Eliminobot. Literalmente o plano é dividir as duas e atacar direto. E daí eles vão começar a luta e não dá muito certo, não. Cinco dias antes disso, vamos para a nova... Como mesmo? Já esqueci o nome da palavra, né? Não é conferência. O interrogatório do Max e do Kurt. Que literalmente eles dão um pouco se lixando, porque segundo o advogado deles, eles não podem falar nada, né? Melhor não falar nada para não lascar nada. Então, nessa... eu não consigo levar a sério. A própria interrogadora não vai levar a sério as coisas? Como vou levar a sério essa história? Mas literalmente ela interroga eles. Que literalmente eles estavam fazendo contrabando de açúcar. Eles não sabiam que era açúcar, eles só estavam levando tudo mais. Mas daí a menina tá um pouco se lixando, porque literalmente eles não vão falar nada. Então ela dá uns doces pra eles, né? Eles já mesmo, dá por livre e espontânea vontade os doces, né? Caridade e tudo mais. Mas os doces não eram doces, e sim, né? Eles eram tapados, acharam que era esperto, mas sim eram soro da verdade. Eles começam a falar a verdade. E ela fica dando perguntas, mas ao mesmo tempo os protagonistas, o Kurt e o Max, estavam literalmente hackeando o negócio do soro para literalmente falar o que eles queriam. Mas daí a personagem, antes de fechar uma barreira que eles estavam fechando, literalmente ela não conversar, ela pergunta por que eles saíram do emprego deles, que eram faxineiros, limpadores e tudo mais, e foram para esse emprego. E eles dão uma resposta até que boa, que literalmente as pessoas não agradeciam eles. As pessoas não agradeciam ele no emprego deles. Literalmente só usavam ele como um androide, como um robô total. Eles queriam ser agradecidos pelos atos que eles faziam. E eles não ficavam muito felizes com isso, não. E por isso que eles foram para aquilo e para o mundo do crime e tudo mais. Foi por pouco essa, hein? Não dá pra confiar nela, não. Vocês ainda me ouvem? Sim! Eu não consigo levar a sério isso. Mas daí a máquina que tá literalmente lascada e tudo mais, ela pergunta pro Kurt e pro Max que eles podiam ajudar ela. Por uma taxinha, eles falam. Tudo é dinheiro pra eles, capitalismo pra eles e tudo mais. E ela dá um dinheirinho pra eles, 40 conto no começo pra eles resolverem isso e tudo mais. E eles vão resolver isso. Eles falam que é um Eliminobot, umas paradas que eu não lembro muito bem. Sim, eu tô vendo aqui o roteirinho, mas também não tô vendo o roteirinho. E eu vou falar, essa cena que eles fazem, literalmente, é muito bonitinha, muito boa, na verdade. Essa parte da defensiva, que eles estão resolvendo o negócio do robô, literalmente, quando o robô tá tirando,
Ele faz isso, mas dá um ritmo de música e fica muito bom. Quando ele tá se defendendo, fica um som de música, o outro hackeando e tudo mais. E fica muito bom, isso que é legal. Fica muito bom, fica um somzinho de música muito legalzinho. Óbvio que eles conseguem hackear tudo mais, o robô é desligado. E o pessoal acorda tudo mais, a Makina e a Kine e tudo mais. A máquina não, a máquina é elétrica. Mas os outros voltam. E a Shiba agradece os dois por ter ajudado. Porque sem eles não conseguiriam fazer isso. Eles não conseguiriam passar. E os dois androides, por causa disso, eles nunca ter ouvido um agradecimento, eles ficam felizes. E eles, que também antes de eles queriam, depois de resolver o negócio, eles queriam a nota fiscal, eles não querem mais a nota fiscal. E até perguntam se eles poderiam junto com eles, por causa do agradecimento. E por eles perceber que eles vejam como pessoas, como indivíduos que merecem respeito. E eles vão junto. Mas não dá rebolso para a máquina, né? Qual é? Eles continuam andando para a frente do trem e a máquina fala o plano dela para eles, que literalmente é para frente do trem, desligar tudo e retornar pro trem e tudo mais, dar ré e tudo mais. Mas ao mesmo tempo o popô da máquina começa a falhar, porque o filtro dela está ali também se autoaquecendo. E é engraçado essa parte porque as pessoas olham. Ela vai no banheiro e tudo mais, e ela começa a dar a Shibaru dá uma mexida lá para limpar tudo mais. E aqui fala para ela não usar água para limpar o filtro, que daí a lasqueira, né? Daí a ruim e tudo mais. E a Shibaru pergunta como ela sabia disso. E ela responde, né, que o Kanata deu uma ajudinha e tudo mais. E ela vai mexer tudo mais do popô da máquina. Nossa, que... Gente, esse barulho aqui é cadeira, eu tô usando cadeira de madeira. Mas daí mostra outra cena e tudo mais. Eles conversam um pouquinho e tudo mais, pra se conhecer melhorzinho. E eles falam da máquina, que é um modelo mais antigo, mais passado. O software dela, o negócio da memória, é mais novo, mas o modelo é antigo. Ou é ao contrário, o modelo é mais novo, mas a memória é antiga, alguma coisa assim. E a máquina pergunta pra Akane no banheiro feminino, óbvio, mudando pras meninas. Ela pergunta sobre o Kanaka, que ele não é muito bom em muitas coisas, e porque ele tá lá, ele é útil pra uma coisa. A Akane tenta dar uma resolvida, né? Dá uma metáfora, porque tipo, ela usa um termo chamado, como não vou chamar, caldo de macarrão, de camarão. Ela tá lá, ele tá lá. Ele não precisa, mas tá lá. Ele tá lá, ele serve pra alguma coisa, né? A máquina isso é inútil. Ele é inútil, segundo a máquina. Ele não é inútil, ele só é uma coisa. Literalmente ele fala isso, o Kanata tá lá com os meninos, fala isso também, dá essa analogia e tudo mais, que ele, segundo ela, segundo a Akane, ele só é o caldo de macarrão. Macarão. Mas ele fala que ele quer fazer uma coisa, ele quer ajudar, mas como ela é um pouquinho super protetora com ele, ele não ajuda, ela não deixa ele fazer muita coisa, né? E os caras elogiam a cueca dele, né? Mas alguma coisa dá ruim e literalmente as portas e tudo se fecha. Todo o trem se fecha, literalmente, mas fecha tudo mesmo. Menos o banheiro feminino, que a cabeça da Shiba fica presa lá. Eles até culpam ela, sendo que não foi ela. Eles ficam presos literalmente no vagão do banheiro, né? Eles tentam achar um jeito de sair. O jeito de sair para as meninas é tentar abrir todo aquele local, mas eles não conseguem abrir. Quando eles continuam tentando abrir, a cabeça vai fechando mais ainda e tudo mais. Pode dizer, a porta vai fechando e vai espremendo a cabeça da Shiba. Mas os meninos dão uma ideia. O Max e o Kurt fazem uma ideia que é literalmente usar o painel lá de cima para hackear o trem e tentar literalmente abrir as portas do trem e tudo mais. Mas eles não conseguem passar porque o local é muito fechado e também eles não são muito grandes. E também tem que usar uma arma de plasma, coisa assim. Mas o Kanata, ele percebe, ele já raciocina tudo e tudo mais. E consegue entender tudo, que é literalmente lá dentro. E mexer tudo mais. Sim, o moleque é esperto, o Kanaka, ele é muito esperto mesmo.
E também a Aki fica literalmente perguntando o Kanata. Ela se importa bastante com o cara. Então eles ficam mexendo lá dentro do negócio, dos fios, pra tentar resolver o local, os meninos. Nas meninas, elas também ainda estão tentando abrir a porta. Mas a Shiba, que é uma poluidinha, ela fala, né? Porque o moleque é meio frágil. Molengue, inútil, é calda de camarão, aí. Então a Kina, ela fica literalmente, começa a surtar, porque que o cara, ele é fraco, parece uma mulher e tá perdendo um banho feminino masculino com 2 caras que ele não vai conseguir lutar. E foi a Shiba que falou isso, gente, não com essas palavras, mas literalmente deu um pingaço na cabeça daqui, e aqui vai com tudo pra tentar abrir porque ela quer salvar o amigo dela, o futuro namorado. Ao mesmo tempo, os meninos estão lá resolvendo lá e tá mexendo, mas o Max, o braço do Max lá, o braço direito dele, algum braço, tá literalmente com a bateria quase acabando. Então entra uma tensão, porque que a bateria, ele tem que colocar a reserva, mas pra colocar a reserva ele tem que literalmente mexer o braço. Então começa uma tensão, porque o cara tem que mexer rápido, mas o cara tem que... o braço dele vai desligar e o Kanata tem que mexer rápido. Eu acho que deu pra entender a analogia que eu queria dizer. É a analogia, eu tentei explicar o que eu tô falando. Mas literalmente o Kanata consegue mexer e consegue abrir as portas e tudo mais. E eles caem, porque o braço do cara acaba a bateria. A Kani e os amigos saem do banheiro feminino, que ela sai primeiro, e vê uma cena peculiar, né? Os caras quase se lascam, né? Quase vão de esmaga-crânio, né? Mas o Kanata explica tudo mais, o que tá acontecendo rápido, né? Ele explica rápido. E ela fica surpresa, porque ela nunca percebeu que o Kanata podia fazer isso. E ela fica aliviada por Kanata feito alguma coisa. E porque ela não quer ser tanto protetor com ele. Então, bem, ela dá um abraço bonitinho e tudo mais. E... o cara tá gravando, mano. Em 6 dias atrás vamos explicar a prisão dos nossos amigos aqui, o Kanata e o Akine, que literalmente foi acesso e velocidade, e o Kanata ele foi explosivo e tudo mais, e também ele tá durão, ou piada o bicho ficar duro e tudo mais. Literalmente a policial, a comandante, sei lá o nome, que alguém me explicar, eu recomendo deixar nos comentários. Literalmente ela fala que o Kanata foi muito tonto por literalmente ser um cachorro enfurecido e por causa dessa confusão dele, literalmente tentar ser o bonzão, a Ken ficou presa naquele lugar, ela tá nessa situação, coitada dela, e ele fica meio ressentido por causa disso. Eles só ficaram em excesso de velocidade, gente. E o Kanata quase me matou. Ele quase brigou com os caras. Então, literalmente, eles tentam um telefone toca, literalmente, a Shiboro vai até esse local do telefone, e a tenente policial e tudo mais, e ela tenta falar alguma coisa, mas é cortada brutalmente. E eles ficam culpando a Shiboro por ter o legal do telefone, só que não foi ela, mas sim a gata, a Otto. E a Otto vai explicar tudo. A auto foi programada para literalmente pessoas que são delinquentes ficar fora da sociedade. Literalmente ela foi programada, ela quer limpar pessoas que são ruins, delinquentes como eles. Literalmente, antes deles existiam outros delinquentes que foram limpar esse trem. E ela prendeu todo mundo e fez eles se eliminarem total, um Battlegrounds até o último. Então, literalmente aquele sangue é um sangue de verdade, não é tinta, não é que é bicho vencido. Mas ela literalmente, a máquina não está nos dados da gata, da Autumn. Então ela pode ir embora. Por quê? Porque a máquina é filha do Titã. Sim, o fundador da Titã, da empresa Titã. O cara que criou o metrô Via Láctea, o trem E eles ficam surpresos, todos os amigos deles ficam surpresos. E ela podia ir embora. Só porque, por causa da Shibor e por causa daquela aventura grande, de poucos minutos, literalmente ela dá um tiro de escopeta de plasma na cabeça da Autumn e ela quer ficar com os amigos, porque assim ela considera todos eles como amigos. Ó que bonito. Mas já que a amiguinha aí, a Serra Elétrica quer ficar aí, habitada, então ela vai ter que ir de MM de todo mundo, né? Vai ter que ir de Fortnite, né?
todo mundo, né? Mas com todo respeito a Autumn, ela vai eliminar, descartar o corpo dela de coisa delicadamente. Mas agora vai começar a batalha final. Literalmente antes da batalha final, tem literalmente uma prévia. Literalmente eles colocaram uma prévia. E começa uma musiquinha bonita literalmente na cena. E a máquina fala o plano dela, depois de pegar o arquivo para levar pro trem da frente. Que é literalmente eles levarem o arquivo para frente e eliminar os robôs. Porque os robôs entrarem, eles literalmente vão usar o plano B, que é literalmente usar o Elimina Robô para eliminar os robôs e tudo mais. E o episódio tem um spoiler, né? A morte de Máquina. Qual é? Me deram spoiler do Pop não. Mas literalmente eles perguntam se alguém ganha o tiro, ninguém vai ganhar tiro naquela praga. Tudo bem, Hakina, relaxa. E o Kanata faz uma pergunta mais melhor de todas. Porque tá tocando uma música. Tem uma música tocando, não é a trilha sonora, é uma música que tá no trem mesmo. E eles respondem muito bem. É pra dar o clima, é pra não ter essa trilha sonora. Então o robô entra literalmente pra eliminar todo mundo e começa essa batalha linda com uma música muito boa. Que foi? Que musiquinha é essa? Pra criar o clima, né? Vai. Obrigada. Ei! Peguei! Ei! Kanata! Pega aí! Corre! Eles continuam correndo rapidamente e eu gosto muito dessa cena porque literalmente tem uma parada de sincronizar os áudios com os tiros e a música e fica muito bem. Eles usam o Eliminobor para eliminar os androides e tudo mais, mas o android consegue atirar e acerta a máquina. Não, a máquina se lasca, mas ao mesmo tempo ela usa os últimos minutos dela, os últimos momentos delas, ela usa os últimos momentos dela para literalmente colocar toda a memória dela dentro do trem. E o trem vira um puta robô gigante, parece o Power Ranger, o som não, aí o estilo de Power Ranger, e mete um tirão no trem e o trem explode, cai, ai, minha mão. E mostra depois o final, literalmente a Shiba explicando para a gerente o que aconteceu. E a gerente fala, isso faz sentido e tudo mais. Ela pergunta pros caras, pro pessoal, se eles querem acrescentar alguma coisa. E ela também pergunta para a máquina que virou robô gigante. A máquina até pergunta que ela não tem que prender ela ali, mas não tem que prender um robô de 2 metros de altura, não tem que prender não. Daí a Shiba pergunta para a máquina se ela vai querer um corpo novo ou um corpo antigo. Ela vai querer um corpo novo, novas coisas, porque ela quer pintar a unha, sim, ela quer unhas para pintar a unha. Olha que maneira. Vai ser um puta relatório para a nossa amiga. Ai, gente, eu acho que o áudio ficou bom. Eu fiz um instante aqui, gente, usando um negócio aqui, muito maneiro para fazer agora meus áudios. Tem uma cadeira aí, não vou usar mais a cama. E termina a nossa incrível série animada, literalmente chamada Metrô Via Lático Trem Galáctico. Falei tudo errado. Que é literalmente Expresso Galáctico Metrô Via Lático, que é muito bom. Eu gostei, assisti todos os episódios que estavam lançando na quinta, né? É curtinho, 3 a 4 minutos. Esse final de episódio foi muito bom. Literalmente eu gostei da musiquinha, que é muito boa. E a sincronização quando tá as lutas, os tiros, mais com o som. Parece até música, com a cena do Max lá que eles estão eliminando o Eliminobô. Literalmente tem uma musiquinha boa. E nessa cena também tem uma música muito boa. Eles sincronizam os tiros e as lutas muito bem com a música. Isso fica muito legal. E no final, literalmente, eles mostram os dubladores, não os portugueses, mas sim os ingleses. E mostram no final que quem criou isso foi a Indústria Titã. Sim, a Indústria Titã fez a própria animação. Eu gostei da animação 3D, né? Fica bonitinha. É curtinho, mas o que eu mais gostei foi a dublagem. Sim, a dublagem que me fisgou. No link da descrição eu fiz uma
uma pasta que tá literalmente de todos os episódios, do primeiro até o 12. Sim, são 12 episódios, curtinho. Que você fundir dá 2 episódios ou um filme, gente, dá fundir muito bem. Mas é muito bom. Eu espero ter gostado do vídeo. Fala aí nos comentários se já sabiam dessa animação ou não. Eu espero ter tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com um amigo. Deus abençoe, Jesus te ama e estamos offline.